pessoal, Tia Mari está aqui para desenvolver com vocês o simulado 2, né? Esse simulado que a gente teve aí alguns textos um pouco maiores em relação ao primeiro, mas é aquilo, né? O nível de dificuldade ele vai aumentando um pouquinho mesmo, trabalhando muito a interpretação, algumas questões de vocabulário, coisa que a gente tem visto aí nos 2 últimos anos de prova do Colégio Militar de Juiz de Fora. Então, o primeiro texto diz o seguinte, olha, família. Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Família E, família A, família, família. Vovô, vovó, sobrinha, família, família. Janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando o nenê fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do nenê é estridente, assim não dá para ver televisão. Família E, família A, família. Cachorro, gato, galinha, família, família. Vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão, jogaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. Família, família. Vamos lá, 21. O texto 1 é uma letra de música composta por Arnaldo Antunes. No verso, vive junto todo dia, nunca perde essa mania, a expressão destacada faz referência a ver televisão todos os dias, B, a ter animais em casa, C, as preocupações da família, D, a convivência em família, ou E, aos cuidados com o nenê da família. Galera, nesse trecho, usa, né, nunca perde essa mania em outros momentos. Mas nesse trecho especificamente, o que significa essa expressão destaque? Vamos lá. Vive junto todo dia, nunca perde essa mania. Que mania? De estar junto todo dia. E aí, essa ideia de estar junto todo dia é expressa na letra D de dado. A convivência em família. Tudo bem? Bem, a 22, no trecho, precisa descolar um ganha-pão. Podemos substituir a expressão em destaque, mantendo o mesmo sentido do verso por A. Desgrudar o pão da forma. O que tem a ver, né? A menina, se ela quer sair de casa, ela precisa descolar um ganha-pão, precisa arrumar um ganha-pão. O que tem a ver com desgrudar o pão da forma? Nada. B. Conseguir um emprego. C. Comprar pão para a família. D. Vender pães para ganhar dinheiro. Ou E. Conseguir um pão para o café. Gente, um ganha-pão seria um trabalho. Algo que ela ganhe dinheiro para ela se sustentar. Então, a expressão ganha-pão vai trazer a ideia de conseguir um emprego. E aí, pelo contexto, eu saco isso, mesmo que vocês não tenham nunca visto essa expressão, mas pelo contexto a gente percebe, poxa, se ela quer sair de casa, ela tem que arrumar um ganha-pão, ela tem que arrumar um emprego para ela poder se bancar, ela não vai mais morar com os pais. Então, 22, B de bola. 23. Leia os versos. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão, jogaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. De acordo com o trecho acima, após a leitura dos 2 últimos versos, jogaram inseticida pela casa e botaram um cadeado no portão, pode-se inferir que a família A. Discute os problemas sociais, B. Aceita a decisão de todos os membros, C. Tenta solucionar seus problemas, D. Discute os padrões sociais, ou E. Não toma nenhuma atitude perante os problemas. C, né, gente? A mãe tem medo de barata, o pai tem medo de ladrão. Então a mãe joga inseticida pela casa e o pai bota cadeado no portão. Eles tentam, de alguma forma, solucionar os seus problemas, né? Combater ali os seus medos. 23, C de casa. Texto 2. Pedro e Paulo. O primogênito paga o preço de nossa inexperiência, insegurança e burrada. Hoje tenho 2 filhos de idades. Hoje tenho 2 filhos de idades, feições e mães diferentes. Eu os amo por igual. Pedro, caçula, prestes a trocar suas fraldas por cuecas, é de uma timidez cativante. Paulo, por sua vez, o mais velho, é o adolescente padrão. Hormônios, inconstância, doçura, ansiedade. Cada um é um, mas repito, eu os amo por igual. Se tivesse, porém, de dizer qual deles mais me internece, escolheria o primogênito. A razão? Bem, antes de mais nada, por ter sido ele o primeiro. Então, olha só, aqui, por mais que vocês não tenham ainda escutado, visto falar sobre a palavra primogênito, vocês iam conseguir determinar o significado. Porque ele fala, escolheria o primeiro e a razão. Por ele ter sido escolheria o primogênito e a razão por ele ter sido o primeiro. Então, eu vou entender como primogênito o primeiro filho, o filho mais velho.
Paulo levantou o véu, fez de mim um pai. O primogênito desperta em nós um impulso, o de zelar para que essa criatura, um candidato a cidadão gerado por nós, não morra de medo, fome, frio ou sarampo. Esse papo pode soar estranho, mas é como funcionam os empurrões básicos graças aos quais nossa espécie sobreviveu enquanto tantas outras desapareciam. O primogênito é também nosso maior laboratório de acertos e burradas. Paulo não fugiu à sina. Foi meu órgão de choque, a cobaia involuntária de meus avanços e retrocessos na vida. Absorveu meus deslizes, minhas fantasias e mágoas. Foi um bravo. Outro detalhe aos meus olhos paternos o torna um herói. Como a maioria dos garotos de sua idade, Paulo integra a primeira geração pós-divórcio. Com pai e mãe apartados, teve de se habituar a ver a vida por um prisma bifocal. No início, brigou feito um leão para manter seu mundinho intacto e seus pais juntos. Depois, vencido, resignou-se. Pergunto-me se eu, criança, teria sido tão forte. Por vários anos após a separação, mantive com ele uma relação delicada, cobranças, projeções, carências de parte a parte. Na festa de meu segundo casamento, vi claramente a satisfação e o desalento se misturarem em seus olhos azuis. A primeira devia-se ao fato de me ver feliz. O segundo, a constatação de que, naquele instante, a cisão de seu mundo se sacramentara de vez. Aquele seu olhar marejado me perseguiu silenciosamente durante a gestação de Pedro. Como reagiria Paulo? Pois ele foi o primeiro a chegar à maternidade na manhã em que seu irmão nasceria. Mais tarde, longe de exasperar-se por ter de dividir o quarto na casa paterna com um bebê, presenteou o aninho com 2 Ferraris em miniatura que eu mesmo lhe dera anos antes. Que quarto! Aquele Rock num canto, Buzz Lightyear no outro. Vi, enfim, que Paulo crescera, e aquilo que pedia uma comemoração. No carnaval, viajamos só nós dois para a Itália. Em um delicioso... Já coloquei 2 vezes, né? A Mari vai cortar aqui. Em um delicioso restaurante romano, eu lhe propus 2 coisas. Que tomássemos juntos um copo de vinho, talvez seu primeiro, e que ele fosse padrinho do irmão. Quando crescer, Pedro provavelmente abençoará essa escolha se, como eu, perceber que, em muitos aspectos, foi graças ao brother que lhe coube a fatia mais doce desse bolo chamado paternidade. Muito bem. 24. O trecho retratado faz parte do livro Coração de Pai, em que o autor relata, entre outros fatos, como foi seu relacionamento com o filho mais velho. Leia estas afirmações. 1. De acordo com o relato do pai, a separação foi tranquila para ambos. Mentira. Ele fala no meio do texto que, quando ele separou, no início, brigou feito um leão para manter seu mundinho intacto. Então, ali ele brigou. Não foi legal, não? Não foi bom, não? Não foi nada de tranquilo. Então, a 1 está errada. Essa está errada. Onde a 1 está errada, eu vou cortar. Então, onde tem a 1, eu vou cortar. A tem a 1, eu corto. B, eu mantenho. C, eu mantenho. D, eu corto. E E, eu corto, porque estou falando que todas estão corretas. Não estão. Ótimo. 2. O autor conta como seu filho primogênito, Paulo, o fez desenvolver seu senso de paternidade. Sim, ele fala que o primeiro tornou ele pai de verdade, né? E vivendo todas as aventuras, todos os lados bons e ruins. 3. A reação de Paulo, que foi afetuoso com Pedro, surpreendeu o pai. Ele ficava, lembra que ele fala ali no texto, que ele ficou questionando como é que ele vai reagir com o nascimento do irmão caçula. Quer ver? Aqui, como reagiria Paulo quando ele nascesse? Aí ele fala, pois ele foi o primeiro a chegar à maternidade na manhã em que seu irmão nasceria. Então, na verdade, ele ficou surpreso realmente. Ele estava esperando que o Paulo não ia se reagir tão bem. Então, a letra C é a correta. 2 e 3 estão certas. 25. No trecho, absorveu meus deslizes, minhas fantasias e mágoas. Os termos destacados são A. Substantivos coletivos. Não é coletivo, não indica um grupo de seres. B. Substantivos próprios. Não são próprios porque não estão escritos com letra maiúscula. C. Substantivos compostos. Não são compostos porque não são formados por mais de uma palavra. D. Adjetivos. Não são adjetivos até porque eles são acompanhados por determinantes. Meus deslizes, minhas fantasias e mágoas.
Então, ali ele está funcionando como substantivo, realmente. Ele não está caracterizando nada. Substantivos comuns. Exato. Designam nomes em geral. 25, letra E. 26. Todo texto é escrito com um objetivo comunicativo. Essa noção é a base da definição de gêneros textuais. Tendo isso em mente, pode-se afirmar que a função comunicativa evidente do texto 2 é a. Avaliar a importância da presença do pai na vida dos filhos. Na verdade, não é esse o foco. Na verdade, o pai está falando sobre como o filho foi importante para ele, como ser humano. B. Enumerar as desvantagens de um divórcio. Não está enumerando as desvantagens de um divórcio, ele cita o divórcio, mas o foco não é o divórcio. C. Registrar uma experiência individual e as marcas que essa experiência deixaram na vida de um pai. Sim. D. Criticar o comportamento de pais divorciados. Não há crítica aqui. E mostrar como filhos mais velhos são rebeldes. Também não, né, gente? C. Na 26. Registrar uma experiência individual, como este pai viveu a paternidade e como as marcas, né, dessa experiência, como elas ficaram na vida dele como pai, como elas construíram o pai que ele é hoje. 26C. Para 27, o texto 3, de saco cheio. Sexta-feira, 29 de fevereiro. Está caindo o maior dilúvio. Fiquei todo encharcado quando estava indo para a escola. A mamãe e a minha professora de matemática me perguntaram se eu tinha levantado com o pé esquerdo. Estou morto de cansaço, fiquei com dor de cabeça o dia inteiro e ainda estou irritado com a ideia de não ir ao cinema. Foi aí que aconteceu a grande briga. Eu derramei um pouquinho de café sem querer. Suzy disse que tinha sido de propósito, só porque era a vez dela tirar a mesa e lavar a louça. E que eu é que ia ter que limpar. Não concordei, já que era a vez dela limpar. Ela fez uma careta e foi para a cozinha batendo o pé, carregando uma pilha de pratos. Então derramei o café nela. Quando ela voltou, eu disse que ela agora tinha alguma coisa dela para limpar. Ela tentou bater em mim. Agarrei o braço dela e torci. Ela caiu, bateu na mesa e a garrafa de leite caiu no chão e se quebrou. Foi aí que a mamãe apareceu, pau da vida. Eu disse que a culpa tinha sido da Suzy, mas a Suzy, mentindo como sempre, disse que a culpa tinha sido minha. A mamãe atirou um pano de chão para a Suzy e uma vassoura para mim e mandou a gente limpar tudo. Depois ela saiu com um tremendo mau humor. Na mesma hora, a Suzy derramou leite no meu tênis novo e sussurrou: Eu te odeio. Então eu disse que ela era uma pentelha e que não era à toa que a Kate não gostava mais dela. Quando eu disse isso, tive a certeza, junto com um medo delicioso, de que ia haver violência. Ela me acertou no braço com um pano de chão encharcado de leite. Então eu gritei e caí ileso no chão. Fiquei segurando. Fiquei. Deixa a tia Mari só corrigir de uma vez, porque senão na prova vai sair errado. Fiquei segurando o braço e acabei me cortando sem querer nos cacos de vidro da garrafa de leite. Nesse instante, a mamãe e o papai apareceram. A mamãe numa porta, muda de raiva, e o papai na outra, recém-saído de mais uma batalha contra monstros microscópicos, igualmente mudo. A mamãe conseguiu se recobrar primeiro e gritou: Os dois para a cama, agora! E aí o papai também conseguiu falar: Façam o que sua mãe mandou. Mas eu estou sangrando, gritei. E a Suzy reclamou: Mas foi tudo culpa dele, por que vocês sempre implicam comigo? Cama! Então, fazendo questão de derramar sangue pela escada inteira, fui para o quarto e bati a porta. Fiquei deitado escutando a Suzy soluçar. Vai ver que ficar de saco cheio é contagioso. 10 horas da noite, pensei que já tivesse fechado o diário por hoje, mas não consigo dormir. O papai e a mamãe estão brigando um com o outro e o meu corte está ardendo. A briga ficou ainda mais sangrenta e sem sentido do que a minha com a Suzy. Parece que o papai nunca ajudava a mamãe a tomar conta da gente. Nunca ajudava a cozinhar, a lavar a louça e a limpar a casa. Sempre esquecia o aniversário dela e também o dia dos namorados. Meu pai, na hora em que minha mãe parava para tomar fôlego, dizia que ela sempre deixava o carro sem gasolina, era ilógica, não valorizava o fato de ele ir fazer as compras com ela, sempre misturava as páginas do jornal, nunca tampava a pasta de dente depois de usar e, pior de tudo, a gente estava ficando igual a ela, e por aí vai. De repente, fiquei totalmente deprimido e muito preocupado. Será que isso quer dizer que os meus pais vão se separar? A culpa ia ser minha. Fui eu, sou forçada a admitir, que comecei tudo quando estava de saco cheio. Se meu pai e minha mãe se separassem, não ia valer a pena continuar vivendo. Eu não estava mais cansado. Tinha que falar com alguém, qualquer um, sobre isso. Fui escondido até o quarto da Suzy, mas ela não estava lá. Então fui ao quarto da Sally, e lá estavam as duas deitadas na cama conversando.
Desabei no chão com um suspiro quando percebi o silêncio que tinha se instalado lá embaixo de repente. A Célia falou baixinho. Não fica preocupado, a culpa não é sua nem da Suzy. Os adultos costumam brigar muito. Não sei como é que vocês nunca ouviram o papai e a mamãe discutindo antes. O monopólio das brigas não é de vocês, sabe? Uma briga de vez em quando é uma coisa normal. E não significa necessariamente que as pessoas não se gostem. Esperem só até amanhã para ver. Tentei explicar a Célia como eu estava me sentindo mal. Parece que ela estava entendendo o que eu ia dizer. Ela até botou um band-aid no meu machucado. 27. O diário é um registro que uma pessoa faz para si mesma de pensamentos, sentimentos, opiniões, experiências e acontecimentos do seu dia a dia. Em geral, as anotações são datadas e o destinatário é o próprio autor. Em qual passagem o jovem expressa uma opinião sobre a Suzy? A. Estou morto de cansaço, não tem nada sobre a Suzy aqui. B. Os adultos costumam brigar muito, nada também. C. Mas a Suzy, mentindo como sempre. Ele está chamando a Suzy de mentirosa, concorda comigo? Ele indiretamente está dando a opinião dele. Ele acha que ela é sempre uma mentirosa. D. Eu disse que a culpa tinha sido da Suzy. E ela até botou um band-aid no meu machucado. Letra C, né? Fica implícito que ele acha a Suzy mentirosa. 28. Leia o que a Suzy diz para os pais. Mas foi tudo culpa dele, porque vocês sempre implicam comigo. Após a leitura desse trecho e levando-se o contexto da história como um todo, levando-se em consideração o contexto da história como um todo, pode-se deduzir que a irmã A. se sente abandonada, B. se sente injustiçada, C. acha que os pais não gostam dela, D. acha que o irmão não gosta dela, entende que os pais sempre a defendem. Pelo contexto como um todo, e ela afirmando, por que vocês sempre implicam comigo? A ideia é que ela está se sentindo injustiçada. Poxa vida, por que vocês não olham também pelo que ele faz? Esse é o contexto. Determina 28, B de bola. 29. A respeito da reação dos pais diante da briga dos irmãos, considere as afirmativas abaixo. 1. Os pais ficaram bravos. Verdade verdadeira, né? Então, a 1 está certa. Onde tem a 1, eu mantenho. Então, a A, a B, a C, a D e a E. E dá para manter todas, porque a E estão todas corretas, então vamos para a próxima. 2. A mãe ficou muda de raiva. Quando ela chega lá no quarto, no ambiente que eles estão discutindo, na cozinha, ela de cara fica muda, e só então depois ela reage. Então a 2 também está certa. 3. O pai gritou e berrou. Não, o pai não grita e berra, não. Quem grita primeiro é a mãe. O pai depois só manda ir para o quarto, faz o que sua mãe está mandando. Mas não especifica no texto que ele tenha gritado e berrado também não. Então, a 3 não. 4. A mãe reagiu de forma mais drástica. Sim, a mãe foi violenta logo no início. Assim, depois que ela recuperou o fôlego, ela começa a gritar e a esbravejar com eles. Ela foi mais drástica. Então, a 4 está correta. Isso significa que a 29, a resposta certa é a letra C de casa. 30. Quais palavras caracterizam os estados do jovem na sequência em que ele os expõe? Vamos lá. No início do texto, quando ele está chegando de saco cheio lá, ó, tá indo modo de lua, fiquei encharcado para a escola, perguntar se tinha levantado com o pé esquerdo. Estou morto de cansado, com dor de cabeça e irritado. Então, ele está cansado, com dor de cabeça e irritado. Cansado, deprimido, não, com dor de cabeça. B, cansado, deprimido, não, com dor de cabeça. C, cansado, irritado, não, com dor de cabeça primeiro. D, cansado, com dor de cabeça, irritado. Na época, falando cansado e preocupado, já está errado, então só pode ser a D, nem preciso de achar o resto. Mas, de fato, ele fica logo lá no final do texto, deprimido e preocupado, quando ele percebe que os pais estavam brigando. Olha, de repente fiquei totalmente deprimido e preocupado. Então, 30 D de dado. Era só voltar no texto e achar a ordem em que as características aparecem, tá? 30D. 31. Identifique o trecho em que o narrador admite que sua briga com a irmã foi sem motivo.
A, de repente fiquei totalmente deprimido e muito preocupado. Não. B, a briga ficou ainda mais sangrenta e sem sentido do que a minha com a Suzy. Ele acabou de falar, ele estava falando sobre a briga dos pais, mas nesse falar sobre a briga deles, ele acabou de admitir que a briga dele com a irmã também foi meio sem sentido, meio sem nexo. Então, B de bola. Na 31. C, fiquei deitado escutando a Suzy soluçar? Não. D, uma briga de vez em quando é uma coisa normal? Não. E se meu pai e minha mãe se separassem, não ia valer a pena continuar vivendo? Não. 31. B de bola. 32. Releia a frase: o monopólio das brigas não é de vocês, sabe? Assinale a alternativa que, com as devidas alterações, contém a palavra cujo sentido mais se aproxima do termo destacado na frase assim. Essa era uma questãozinha bem típica do ano passado. Uma palavra que talvez vocês não conheçam, mas que a gente vai tentar jogar pelo contexto. A irmã mais velha, a Sally, está confortando os dois sobre a briga. E ela fala com ele. Não sei como vocês nunca ouviram o papai e a mamãe discutindo antes. O monopólio das brigas não é de vocês, sabe? Como diz o seguinte, não é só vocês que brigam, não. Pai e a mãe brigam também. Quando a gente tem essa ideia de que não são só vocês que estão brigando, eu entendo que quando ela fala o monopólio das brigas não é de vocês, significa que isso, brigar, não é uma coisa exclusiva de vocês. Papai e mamãe também brigam. Então, direito das brigas não é de vocês? Nada a ver. A função das brigas não é de vocês? Não. A atividade das brigas não é de vocês? Também não. A realização das brigas não é de vocês? Não. A exclusividade das brigas não é de vocês. Tem mais gente que briga, não são só vocês, não. 32, letra E. É isso que quer dizer monopólio. Tinha que pegar pelo contexto. Não desespera quando vocês virem uma palavra que vocês acham, meu Deus, nunca ouvi essa palavra. Não desespera. Volta no texto e tenta interpretar pelo contexto. Mergulha no texto e capta as informações implícitas para que vocês possam achar um significado. 33. O pai do jovem é dedetizador, mas ele prefere descrever a profissão do pai de um ponto de vista bem particular. Sabendo disso, identifique o trecho em que o jovem fala da profissão do pai. Galera, dedetizador, ele vai acabar com as pragas, insetos, etc. Essa é a função, né? Em que frase o menino usa algo que me remeta a essa função? A. O papai nunca ajudava a mamãe a tomar conta da gente. Não. B. Os adultos costumam brigar muito. Não. C. Recém-saído de mais uma batalha contra monstros microscópicos. Quem são os monstros microscópicos? As pragas, os insetos. Quem estava combatendo, quem estava batalhando contra eles? O pai. O pai era dedetizador, então tem tudo a ver. 36. C de casa. D. Saiu com um tremendo mau humor? Não. E nunca tampava a pasta de dente depois de usar? Também não. 33C. Texto 4. O pai nota que os seus dois filhos estão muito quietos e vai verificar. O que vocês estão fazendo? Pergunta o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, diz o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolharam surpresos. O mais novo diz: tudo bem, pai, a moeda é sua. 34. Sobre o texto 4, é incorreto afirmar. A. O pai repreendeu os filhos. Sim, ele fala, mas isso é muito feio. Repreendeu. B. O narrador participa dos fatos narrados. Quando você tiver que descobrir como se comporta o narrador, vai na voz do narrador, nunca no diálogo. O texto começa com um narrador dizendo: o pai nota que seus dois filhos estão muito quietos e vai verificar. O pai, eu não estou falando que eu noto que os meus filhos estão quietos, então eu não participo dessa história. A questão que é a incorreta. A letra B afirma que o narrador participa. Está errado isso. Ele quer a incorreta. B de bola. C. O autor empregou o discurso direto. Sim, olha lá o diálogo com o travessão. D. Os filhos não acreditaram no que o pai disse sobre o comportamento dele na infância. Verdade, que no final o filho mais novo fala: não, então tá, pai, a moeda é sua. Porque eles iam dar a moeda para quem contasse a maior mentira. O pai vai verificar o que os filhos estão fazendo. Tá lá na primeira frase. Então, 34, B de bola. 35.
Adjetivo é a classe que caracteriza os seres. Assinale a alternativa que contenha um elemento caracterizador. Os meninos se entreolharam. Os meninos se entreolharam. Nenhum adjetivo. B. Fizemos uma aposta. Nenhum adjetivo. C. Nunca contava mentiras. Nenhum adjetivo. D. Tudo bem, pai? Nenhum adjetivo. E. O pai nota que seus dois filhos estão muito quietos. Quieto é característica do filho, é adjetivo. Então, 35, letra E. Texto 5. Pai sem terno e sem gravata. Ia fazer 1 ano que papai estava desempregado quando tia Gina, irmã mais velha de mamãe, veio nos visitar. Muito gorda e brincalhona, tia Gina parecia um raio de sol entrando na nossa casa. Santo Deus, morreu alguém por aqui? Já marcaram a missa de 7º dia? Ela foi chegando e brincando, fez a maior festa comigo, falou que eu estava ficando mocinha. Chamou o Nando de meu sobrinho gatão e o papai de coroa enxuto. Contou piadas engraçadas, trouxe presentes para todos nós. Tia Gina é solteira e mora no Rio de Janeiro. Todo ano ela passa alguns dias com a gente. Ninguém consegue ficar triste perto dela. Foi tão bom ouvir de novo o riso do papai. Otávio, esquece esse negócio de procurar emprego, parte para outro homem de Deus, ela disse, e continuou. Você é tão habilidoso para trabalhos manuais, por que não se inscreve na feira de artesanato? Há centenas de médicos, advogados e engenheiros vivendo disso. Mas fazer o quê, Georgina? Coisas de madeira. Você não adorava bancar o marceneiro de fim de semana? Pois faça isso todos os dias. Ela disse que ele devia fazer porta-joias, cabideiros, porta-retratos, cestos de lixo e outros pequenos objetos. E você, Vera, também é habilidosa, porque não faz bonecas de pano ou almofadas? Olha, eu posso conseguir uns moldes lindos com uma amiga. O que acha disso? Papai e mamãe, na hora, não ficaram muito entusiasmados com a ideia, mas tia Gina não voltou para o Rio antes de ir com eles fazer a inscrição na feira de artesanato. Depois de alguns dias, ela mandou os moldes e mais ideias. Já faz 6 meses que tia Gina veio visitar a gente. Hoje é domingo, dia de feira. Papai e mamãe levantaram bem cedinho e já foram para a praça. O Ricardo foi junto. Enquanto papai atende os fregueses, ele e mamãe. Ele e mamãe cuidam dos embrulhos. O Nando ajuda o papai na fabricação aqui em casa, mas quase não tem tempo. Ele não passou no vestibular. Agora trabalha o dia todo no escritório de um amigo nosso e faz o cursinho à noite. Eu não fui à feira porque estou gripada. Também ajudo no que posso. O que mais gosto é de pintar as carinhas das bonecas de pano que mamãe faz, principalmente dos palhacinhos. Eu pinto carinhas de todo tipo, alegres, tristes ou espantadas. É super legal. Agora estou deitada na minha cama, debaixo de um bom cobertor bem quentinho. Como não estou fazendo nada, fico olhando para o teto e lembrando uma porção de coisas. Lembrando, por exemplo, a cara alegre do papai quando saiu de manhã. Ele não usa mais terno e gravata, veste jeans, tênis e camiseta e vive dizendo: Te cuida, mulher, o coroa aqui tá um garotão. A mamãe ri, olha para ele toda feliz e os dois saem de mãos dadas. Nossa, já ia esquecendo. Tenho de ligar para a mãe do Demerval e encomendar os doces do meu aniversário e continua o texto. 36. De que ponto de vista os acontecimentos são narrados? A. Do pai que vive a situação do desemprego. B. Da mãe que sofre o desemprego do marido. C. Da filha que observa os acontecimentos e também participa. D. Da tia que se solidariza com a família. Ou é de um vizinho da família. Quem conta a história é a filha, que observa os fatos e participa deles. Ela é uma narradora onisciente, ela está dentro da história. Então, 36. C de casa. 37. Gina tem um papel importante no desenvolvimento do enredo dessa história. Por quê? A Gina, a tia, tem um papel importante por quê? A. Porque ela sugere ao cunhado e à irmã que se tornem artesãos. B. Porque ela consegue financiamento para os negócios da família. Em momento nenhum fala que ela conseguiu financiamento, empréstimo para os negócios. C. Sustenta a família da irmã que está com problemas financeiros. Em momento nenhum fala que ela sustenta a família da irmã. D. Emprega o cunhado em uma empresa, não foi em uma empresa e nem foi ela que empregou, ela sugeriu algo. E empresta dinheiro à família da irmã? Não, ela não emprestou. Ela tem um papel importante para que a narrativa tenha ali uma virada de chave, porque lá no início ela sugere ao cunhado e à irmã que se tornem artesãos e no meio, do meio para o final, a gente descobre que eles seguiram o conselho dela e estão bem hoje. 37A. 38. Identifique a passagem do texto que mostra a mudança de humor do pai com a chegada da tia Gina. A. Contou piadas engraçadas. Quem contou foi a tia Gina.
B, trouxe presentes para todos nós. Quem trouxe foi a tia Gina. C, ninguém consegue ficar triste perto dela. De quem? Da tia Gina. D, foi tão bom ouvir de novo o riso do pai? Informação pressuposta. Foi tão bom ouvir de novo o riso do pai? Então ele não estava rindo há muito tempo, né? Provavelmente ele estava meio preocupado com o desemprego e não estava rindo muito. Então, quando a tia Gina chega, ele muda o enfoque ali, ele muda o humor, ele volta a sorrir. D de dado, na 38. E na E, morreu alguém por aqui? Nada a ver. Temos um texto 7 e um texto 8. O texto 7 é uma tabela que fala: veja a evolução do número de filhos por mulher de acordo com a década. Em 2010, brasileira tem um terço dos descendentes que tinha há 70 anos. Então tá lá, de 1940 até 2010. Entre 1940, 1950 e 1960, a média era 10. Era 6. Uma média de 6 filhos por mulher. Em 1970, cai para 5. Em 1980, 4. Em 1991, 2. Em 2000, 2. E em 2010, 1,9. Texto 8. Um infográfico. Família aqui, né? 54,9% das famílias no Brasil são formadas por casais com filhos. 16,3% desses grupos, os filhos são só de um dos parceiros ou de ambos em relacionamentos anteriores, um indicativo de aumento das uniões reconstituídas. As mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias, mas em 62,7% dos lares, o rendimento delas ajuda no sustento da casa. Elas têm cada vez menos filhos, 1,9 por mulher, e engravidam mais tarde, aos 26,8 anos de idade. Tudo bem. Tia Mari, pelo amor de Deus, isso é gráfica, é matemática? Vocês vão ficar pasmos quando virem o tanto de gráfico que aparece nas provas dos colégios militares. 39. Aqui em Juiz de Fora, inclusive, caiu uma vez, que eu me lembro, em 2024. 39. A partir das informações do texto, analise os itens seguintes. 1. Atualmente, a maior parte das famílias brasileiras é formada por casais com filhos. Questão chata, porque vocês vão ter que ficar voltando toda hora no texto. Olha, a maior parte das famílias brasileiras é formada por casais com filhos. 54%, 54,9% das famílias no Brasil são formadas por casais com filhos. É mais da metade, né? Metade é 50%, tem 54,9%, então é mais da metade. De fato, é a maior parte, então, das famílias. Ou seja, a 1 está certa. A 2. Cuidado, porque o comando aqui está pedindo está em desacordo com o texto. A seguinte alternativa: está em desacordo? Então, se em alguma dessas opções tiver a número 1, eu não posso marcar ela, porque a 1 está certa, então ela não está em desacordo com o texto. 2. Nas últimas décadas, a mulher brasileira tem cada vez mais filhos. Nas últimas décadas, eu estou saindo de 1940 a 2010, e isso está em queda, não está subindo. Nas últimas décadas, ela está tendo cada vez menos filhos. Então, essa informação não está de acordo com o texto. Então, ela não está de acordo. Então, eu preciso de achar uma opção que a número 2 esteja presente. Pode ser a A, não pode ser a B, porque a B tem a 1, não pode ser a C, porque a C tem a 1, não pode ser a D, porque a D tem todas e a 1 não pode ser, não pode ser a E, porque a E tem a 1. Só sobrou a A, já achei a resposta, que maravilha. Vou olhar para ter certeza. 3. Nas décadas de 40, 50 e 60, as mulheres tinham, em média, 6 filhos. Verdade, olha lá, ó. 40, 50 e 60. 6,16, 6,21, 6,28. Uma média de 6 filhos mesmo, certinho. Então, está de acordo com o texto. 4. Hoje, mais da metade das mulheres ajuda no sustento da casa. Ó, aqui, ó. 62%, 62,7% dos lares, o rendimento das mulheres é o sustento, ajuda no sustento da casa. Então, é mais da metade. Mais da metade, tá certinho, de acordo com o texto. Então, só pode ser a letra A, realmente. Só a 2, que a informação não bate com o que está disponível no texto. E 40. Texto 9, uma tirinha do H. Já é meio-dia, que houve com sua resolução de ano novo de pintar a casa, cortar lenha, abrir um poço e consertar o telhado. Aí o H deitadão lá de boa. Bem, o ano ainda não acabou.
40. Assinale a alternativa que não apresenta uma ideia comprovada pela leitura do texto. A. Elga cobra de Agar urgência nas decisões tomadas para o ano novo. Verdade, ela já chegou ali intimando ele. Cadê a sua resolução aí de fazer as coisas? Então ela está cobrando dele que ele faça. B. Agar afirma que ainda há tempo para cumprir suas promessas. É isso que ele fala na fala. O ano ainda não acabou. Ou seja, ainda tem tempo. Relaxa aí, mulher. Pelo amor de Deus. C. Agar escuta as cobranças da esposa. Escuta, que ele responde, né? D. Agar demonstra disposição para cumprir suas promessas. Gente, ele nem se moveu da cama. Olha ali, ele está ali deitadão de boa. Ele nem levantou, não fez nada. Ainda falou com ela, tem tempo ainda, relaxa. Então, ele não mostrou disposição, não. Ele quer que não apresenta uma ideia do que está contida no texto. A D não está contida. O Agar não demonstra disposição. Elga parece irritada. Parece mesmo. Olha a cara dela aqui. Ó. Lembra que eu falei que quando cai a imagem tem que observar a expressão facial? Olha ali. Então, aparenta D de dado. Produção de texto. Leia o início do texto abaixo. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer. Um dia Alvinho resolveu ir lá embaixo, procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros gritando. Continua. Produza um texto narrativo dando continuidade a essa história. Você poderá explorar um lado mais misterioso ou divertido para contar. O que Alvinho gritou? O que ele viu? Por que tamanho desespero? Para escrever essa redação, atente-se para as seguintes orientações. A. O texto deve ser narrado em terceira pessoa, mantendo o narrador observador do início já apresentado. Começou com a casa do avô de Alvinho, estou falando da terceira pessoa, então vou manter narrador observador. B. No relato, explore sua criatividade. C. Seu texto deverá conter diálogo. D. Crie um título interessante para o seu texto. E. Utilize o padrão culto da língua portuguesa, capriche na letra. F. Escreva o texto entre 15 e 30 linhas. E G. O texto que não atender às orientações temáticas e estruturais propostas e ou fugir à tipologia de narração será considerado inapto. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso segundo simulado. Eu espero que vocês tenham ido bem. Estou ansiosa para ler essas redações de vocês. Caprichem e até a próxima. Tchau, tchau.